Percorremos já os primeiros versículos desse cântico extraordinário e chegamos agora ao versículo 49, onde o santo está no centro de tudo. Maria proclama, como nos conta Lucas 1:49, o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Aqui aparece a palavra grega Rodinatos, o poderoso, com o artigo definido grego, que dá ao título um peso particular, pois não é qualquer poderoso, mas aquele que age justamente onde o humano desiste, como tantas vezes vemos na Escritura, quando Deus intervém exatamente onde as forças humanas se esgotaram. Dinatos vem do grego e significa poderoso, capaz, aquele que possui dinamis, isto é, força, poder, capacidade efetiva de agir. Na linguagem bíblica, esse termo grego traduz títulos hebraicos profundamente enraizados na memória litúrgica de Israel. Dois deles merecem atenção especial. O primeiro é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, nome com que Deus se apresenta a Abraão em Gênesis 17:1 e que se vincula às promessas da aliança. O segundo é El Gibor, o Deus forte, o Deus guerreiro. O vocábulo Gibor transmite a ideia de força e poder, de um valente guerreiro, de um herói que combate. Aparece de modo decisivo em Isaías 9:5, o texto messiânico que proclama: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, onde o Messias, esperado, recebe o título de El Gibor, o Deus forte. Aparece também em Sofonias 3:17, onde o Senhor é chamado de guerreiro poderoso, que salva e que exulta de alegria sobre o seu povo. Por isso, quando Maria chama Deus de Rodinatos, ela não está usando uma palavra qualquer, ela está se ligando à longa memória litúrgica de Israel, à memória de um povo que cantava as intervenções históricas de Deus em favor dos oprimidos, como fala o Salmo 24:8, quando pergunta: quem é o Rei da Glória? E responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. É o Dinatos do Êxodo, o Deus que dobrou o braço do faraó e abriu o mar vermelho com vento leste durante toda a noite, como nos recorda Êxodo 14:21. Mas há algo mais delicado aqui que a exegese bíblica valoriza e que a pastoral não pode deixar passar. Dinatos, em grego, pertence ao campo de dinamis, que é a força soberana exercida com autoridade e propósito. Dinatos não é bia, palavra grega que designa a força bruta, tirânica, arbitrária, própria dos impérios pagãos que se impõem pela coerção e pelo esmagamento. O poder de Deus não é violência, não é domínio caprichoso, é autoridade soberana com propósito de vida, força ordenada pela sabedoria e pela justiça, como nos ensina o livro da Sabedoria 12:18, ao falar de um Deus que governa com grande mansidão e que julga com benignidade. E o ponto mais alto desse poder divino aparece justamente na misericórdia, no perdão, no amparo ao indefeso. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica,
ensina com precisão que a onipotência de Deus se manifesta, sobretudo, perdoando e praticando a misericórdia, porque essas ações se mostra que Deus tem o supremo poder, sendo livre para perdoar os pecados. Erguer os caídos exige, então, um poder criador mais profundo do que simplesmente vencer pela força. E é exatamente isso que ecoa na afirmação paulina de 2 Coríntios 12:9. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o cântico também fala das maravilhas. Megaleia, em grego, significa grandes coisas, as ações grandiosas de Deus. E as maravilhas que esse poderoso fez em Maria foram as mais silenciosas e as mais profundas de toda a história da salvação. Não foi uma batalha, não foi um terremoto, não foi um espetáculo diante das multidões. Foi uma concepção virginal. Foi o Verbo eterno se fazendo carne no escuro sagrado de um útero humano, como anuncia João 1,14, ao dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e contemplamos a sua glória. E aqui tocamos o mistério da kenosis, o esvaziamento, o despojar-se. A kenosis é a chave interpretativa do célebre hino cristológico de Paulo em Filipenses 2, 6, 8, onde se afirma que Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido, mas se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O verbo que Paulo usa é ekenosen, forma do verbo keno, esvaziar, de onde vem o substantivo teológico kenosis. É preciso, porém, precisar o que a kenosis significa e o que ela não significa, para não cair em equívocos graves. A kenosis não é a perda da divindade. Cristo não deixou de ser Deus ao encarnar-se. O que ocorreu foi uma autorrenúncia voluntária aos privilégios e à manifestação visível da glória divina. Foi uma ocultação, não uma extinção, como afirma Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, e por isso velou a sua glória sob o véu da carne humana, que é frágil, passível, tocável e vulnerável. A partir dessa compreensão teológica, São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, ao falar da noite da fé que Maria atravessou e do esvaziamento do projeto pessoal na Anunciação, abre espaço para que a teologia perceba uma profunda correspondência interior entre a kenosis de Cristo e a entrega radical de Maria. Na Anunciação, Maria também se esvazia. Esvazia-se de seus planos pessoais, de sua soberania sobre o próprio destino, de qualquer pretensão de autossuficiência humana. Ela se torna um vazio acolhedor, uma pobreza radical, uma tapenosis viva, como já contemplamos no versículo anterior. E é
justamente porque Maria está inteiramente vazia de si mesma, que o Ho Dinatos pode preenchê-la com a totalidade do seu verbo. O vazio de Maria não é ausência, é espaço aberto ao todo. É a lógica do grão de trigo de João 12:24, que somente quando morre é que dá muito fruto. É também a lógica que os grandes místicos cristãos descreveram ao falar da noite escura ou do vazio contemplativo. Só quando a criatura se esvazia de si mesma é que o Criador encontra morada sem obstáculos. É por esse preenchimento que Maria consegue dizer com verdade e com alegria: Santo é o seu nome. Com essa frase tão breve e tão densa, Maria desvenda que a santidade do nome de Deus não é um mero ornamento literário do seu cântico, mas o seu verdadeiro eixo. Os exegetas identificam que os versículos 46 a 55 formam uma composição poética que pode ser dividida em partes articuladas, e a proclamação Santo é o seu nome, no versículo 49, funciona como pedra de fecho da primeira estrofe, irradiando sentido e luz sobre todo o restante do cântico. Mas o que significa santo aqui? Hagios, em grego, significa separado, consagrado, pertencente à esfera do divino, aquilo que não se confunde com o mundo ordinário, aquilo que por natureza é diferente, radicalmente outro. O equivalente hebraico de Hagios é Kadosh, e os dois termos se iluminam mutuamente, pois o santo é aquele que não pertence à categoria do ordinário, aquele que está além e acima da ordem das coisas criadas e passageiras, aquele diante de quem o homem naturalmente se inclina em reverência, como nos mostra o Levítico 19:2, quando diz: Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Por isso o nome de Deus é santo, porque o próprio Deus é o totalmente outro. E aqui a teologia precisa acrescentar imediatamente que ele não é distante como um rei orgulhoso, não é frio como um princípio abstrato, mas ele é próximo como um fogo que aquece sem destruir, como a sarça ardente de Êxodo 3, que queimava sem se consumir e que fascinava Moisés justamente porque era um paradoxo vivo, isto é, o santo se revelando no familiar, o transcendente se manifestando na imanência de uma chama de arbusto. O Kadosh, Kadosh, Kadosh dos serafins, em Isaías 6:3, é o mesmo cântico que Maria, de certo modo, retoma agora: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Kadosh é o único adjetivo que a Bíblia hebraica repete 3 vezes para Deus, como se uma vez não bastasse, como se 2 ainda fossem poucas, como se o coração humano precisasse de um terceiro impulso para começar a tocar aquilo que nenhuma palavra consegue dizer por inteiro. Na tradição patrística e medieval, essa tríplice repetição foi lida como uma antecipação da revelação trinitária,
um só Deus, 3 vezes santo, Pai, Filho e Espírito. Por isso, ao dizer santo é o seu nome, Maria não está apenas oferecendo um elogio a Deus, ela está propondo uma arquitetura espiritual para a vida, isto é, que o nome santo seja o centro, não a periferia dos deveres, não a margem das prioridades, mas o eixo em torno do qual todo o resto gira. É o eco da terceira petição do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. E essa petição não pede que Deus seja tornado santo, pois já o é por natureza, mas pede que o reconheçamos como tal, que o revelemos como tal, que a nossa vida seja um espaço onde a santidade de Deus se torna visível. A partir desse centro sagrado, o cântico começa a se alargar. Ele já não abraça apenas o momento pessoal de Maria, ele abraça toda a extensão do tempo, geração após geração, como o próprio texto afirma logo em seguida ao falar da misericórdia que se estende de geração em geração sobre os que o temem. Lucas 1:50. Porque nomear o santo não é um gesto que fica preso ao passado. Ao contrário, ele se derrama para a frente, para os filhos, para os netos, para as gerações que ainda virão, como uma pedra lançada em água parada, cujos círculos se expandem sem parar. É assim, meus queridos casais das equipes de Nossa Senhora, peço que sejam conscientes disso, pois a fé que vocês vivem hoje é herança de quem os amou antes, pais, avós, amigos, catequistas, padrinhos de batismo, como nos lembra a carta aos Hebreus 12:1, ao falar de uma nuvem de testemunhas que nos rodeia, pois não somos os primeiros a crer, não caminhamos sozinhos, somos parte de uma corrente longa, invisível, mas real. E a fé que vocês vivem hoje será também semente para quem vier depois. Cada casal que escolhe o nome santo como centro do seu lar, e não as ambições, nem os medos, nem os caprichos do mundo, planta em seus filhos e em seus netos aquilo que as gerações futuras ainda poderão colher. É exatamente isso que Maria canta: a misericórdia que não tem prazo de validade, o amor de Deus que atravessa o tempo como um rio que nunca seca, porque nasce do manancial do eterno amor, um amor que é kadosh, separado, distinto, incontaminável, e que exatamente por isso pode contaminar de graça tudo o que toca.